Vamos então dar sequência. Agora a gente vai falar do quarto dos 5 tópicos, né? Que é sobre os poderes administrativos, né? Os tipos de poderes diferentes que há na administração. Depois a gente vai falar do último tópico, é atos administrativos, e a gente encerra esse módulo do direito administrativo. Então, agora a gente vai listar aqui alguns tópicos, quais são os poderes administrativos, né? A diferença entre eles, como que eles se aplicam. Então, a gente vai começar aqui vendo o poder vinculado. Então, o que que é o poder vinculado, né? Ele não confere qualquer margem de liberdade, né? Então, ele sempre vai impor que o administrador siga a estrita obediência, né? Então ele é vinculado, né? Sempre quando a gente fala vinculado, ele tem um vínculo com uma lei, né? Então ele não pode fugir daquilo que ele é vinculado, né? Então um exemplo desse tipo de poder é quando a administração pública cede uma licença, né? Então a licença é uma espécie de poder vinculado, tá? A pessoa tem o direito de fazer aquilo, mas de modo vinculado, sempre estrito à obediência, sem qualquer tipo de discricionariedade. Diferente do de baixo, que é o poder discricionário, né? Então aqui ele confere ao administrador uma certa margem de liberdade, né? Aqui, enquanto ele fala que o vinculado não há qualquer margem de liberdade, o discricionário ele tem uma margem de liberdade, conforme a conveniência e a oportunidade dentro da lei, né? Então ali dentro do que é legal fazer ou não, permite, você tem duas escolhas, né? Você pode escolher ou A ou B, né? Então discricionário é poder escolher entre um ou outro. Poder hierárquico, né? Então a administração pública ela é organizada distribuindo as suas funções, né? Entre os órgãos, conforme a gente já viu. E os agentes criando uma estrutura de hierarquia e subordinação. Então, dentro da administração pública, a gente vai ter os órgãos e a gente vai ter os agentes que trabalham aqui nos órgãos, né? Então, é feita essa distribuição e aí nessa distribuição vai ter sempre uma hierarquia, né? Então, o agente público, ele deve se submeter ao seu chefe, o chefe ao diretor, o diretor ao seu secretário. Então, isso é uma estrutura de hierarquia e subordinação, tá? Coisa que não acontece na relação quando é o Estado e o particular, né? Se a gente está falando aqui da administração pública em relação ao munícipe lá, né, que é o particular, ou a empresa, que é a pessoa jurídica, não existe, a gente não fala de hierarquia e subordinação nesse tipo de relação, tá? Então, hierarquia e subordinação só vai haver dentro da estrutura da administração pública. O poder hierárquico, ele impõe obediência às ordens superiores, né? Isso é um critério da hierarquia, uma característica da hierarquia, você dever obediência aos seus superiores, exceto quando essa, essa obrigação seja algo ilegal, né? Então, exceto ilegais, claro, né? Dentro do poder hierárquico, a gente tem a delegação e a avocação, né? Que seria, né? A delegação é quando você faz a transferência de atribuições, né? Quando você pega a sua atribuição, passa para uma outra pessoa, você está delegando essa atribuição a outro. E já a avocação é no sentido contrário, você está retomando a atribuição. Então, uma atribuição que eu dei para um subordinado meu, que ele fazer, agora eu estou tomando de volta para mim, eu estou avocando para mim, né? Então, esses são dois tipos de transferências que são realizados quando se há o poder hierárquico, tá? Então, é uma transferência temporária de atribuições
que podem ser revogadas a qualquer momento. Então, eu posso delegar algo para o subordinado fazer e sem um prazo determinado, a qualquer momento eu revogar, e eu posso avocar aquela atividade dele para mim e a qualquer momento devolver para ele. Para que ocorra a avocação, é necessário que haja hierarquia entre os envolvidos, né? Então, eu só posso pegar uma atividade de um subordinado meu se ele for um subordinado meu, tá? Então, tem que ter a necessidade de hierarquia entre os postos para que haja vocação. Visto que ela só ocorre somente de forma vertical, ou seja, né, somente o chefe, somente quem está em cima é que pode pegar uma atividade do subordinado, por exemplo, né? Não pode o subordinado pegar uma atividade do chefe, né? Isso não pode. Então, ela tem essa característica vertical. Já quando a gente fala da delegação, ela não há essa necessidade de hierarquia, né? Ela pode ocorrer tanto verticalmente quanto horizontalmente, e eu não preciso que haja hierarquia para delegar alguma coisa. Por exemplo, eu estou no meu setor e pode ser delegado uma atividade minha para uma pessoa de um outro setor, né? Então a gente não tem um nível hierárquico, a gente não está dentro da mesma estrutura, mas isso pode acontecer, tá? Então a delegação ela permite isso, que haja a transferência de atribuição, mesmo não havendo hierarquia entre os envolvidos. Aí depois a gente tem o poder regulamentar e normativo, né, que consiste em uma espécie de poder cuja competência ela é atribuída de forma privativa, somente o chefe de poder pode fazer isso, tá? Sendo exercido em forma de decreto. Então, quando o chefe do poder executivo, vamos dar um exemplo no âmbito municipal, que seria o prefeito, né, o chefe do poder executivo, o prefeito. No âmbito estadual, seria o governador. No âmbito nacional, seria o presidente. Então, eles têm o poder de regulamentação e normatização, que ela é feita por decreto. Quando o presidente, quando o prefeito emite um decreto, ele está exercendo o poder de regulamentar algo. Aqui a diferença entre os dois aqui, entre regulamentar e poder normativo, na sua origem, da onde ele parte essa necessidade. O poder regulamentar ele vai ser exercido quando a origem for o poder executivo, quando aquela necessidade partir, quando aquela decisão partir do poder executivo, a gente está falando de poder regulamentar. E quando aquela decisão partir do poder legislativo, que também tem força de lei, aí a gente está falando do poder normativo. Tá? Então a diferença entre os dois está na sua origem. Regulamentar é o poder executivo, normativo é o poder legislativo. O poder de polícia, né, que é a capacidade que a administração pública tem de condicionar, restringir e limitar o uso e gozo de bens, atividades e direitos dos particulares, isso em prol da coletividade ou do interesse do Estado. Tá? Então, é isso que o poder de polícia faz. Ele pode te limitar você a fazer algo desde que aquilo esteja em prol do interesse coletivo ou do Estado. Tá? Então, isso deriva-se daquele princípio que a gente falou, que é o princípio da supremacia do interesse público. Né? Então, o interesse público sempre vai vir à frente do interesse privado. Tá? Então, existe aí alguns tipos, né, de poder de polícia, né? Por exemplo, no âmbito da administração, do direito administrativo, né? A gente tem o poder de polícia administrativo, que ele vai incidir sobre bens, atividades e direitos
ao passo que existe o poder de polícia judiciário, que seria o direito penal, que ele vai incidir sobre as pessoas, sobre a razoabilidade e a proporcionalidade das penas, né, dos princípios limitadores. Existe o poder de polícia tributário, fiscal, né, que é aquele que ele te impõe a aplicação de taxas. Então isso também é uma coisa ali que é uma coisa que está indo contra, né, sim, um modo de vista ele pode estar indo contra a uma vontade do particular, né? O particular não quer, por exemplo, pagar um imposto, não é benéfico para ele, mas isso é em prol da coletividade, tá? Então esse também é um exemplo de poder de polícia. E aí, por fim, a gente vai falar do poder disciplinar, por último, que é o que ele consiste na capacidade que a administração pública tem em apurar e punir as infrações disciplinares cometidas por seus agentes ou particulares quando mantém uma relação jurídica, né? Então, poder de disciplinar alguma coisa, né? Quando a administração pública ela pode punir, pode disciplinar os seus agentes públicos, né? Porque eles têm um vínculo, ou os particulares também, se eles tiverem um vínculo. Como que é feito esse vínculo entre particulares com a administração pública? Através de lei, um ato ou um contrato, né? Se você tem um contrato com a administração pública, ela tem o direito de te aplicar uma pena através do poder disciplinar. Em, em virtude do seu discricionarismo, não está vinculado à prévia definição da lei sobre a infração funcional e a respectiva sanção, né? Então, é diferente do direito penal nesse ponto, porque o direito penal você tem que seguir exatamente o que está escrito na lei, né? Então, você não tem opção discricionária de optar por uma coisa ou outra. Essa é a diferença do poder disciplinar. Você tem um caráter mais discricionário. A apuração da infração, ela é vinculada, né? Ela vai ser vinculada a algum estatuto, alguma lei, algum regimento interno, mas a aplicação da penalidade, ela pode ser vinculada ou discricionária. Então, na hora de aplicar a penalidade, ela pode ser também discricionária, tá? Pode haver uma variação ali. Por quê? Porque ali você vai fazer uma graduação da penalidade ou até uma atenuação da sanção, né? Reduzindo aí. Então, você vai fazer uma análise para fazer uma discricionariedade aí para se vai aumentar ou diminuir a sanção, por isso que ela é discricionária o poder disciplinar, tá? Então, o poder disciplinar, ele pune o particular com quem ele tem um vínculo, diferente do poder de polícia, que ele pune particular sem vínculo. Aí a gente vai falar agora do abuso de poder, né? Então a gente viu os poderes e o que seria o abuso do poder, né? O abuso do poder é quando é o exercício de qualquer dos poderes que a gente falou em desconformidade com a lei, né? Você tem o poder, mas você tem que agir dentro do âmbito legal. Ele pode ocorrer tanto por ação quanto por omissão, o abuso de poder, tá? Não fazer também algo que se deve fazer que está em lei é considerado também um abuso de poder em omissão. E aí o abuso de poder ele pode ser dividido em duas formas, né? O abuso de poder por desvio de finalidade e o abuso que seria quando o ato ele é praticado com um vício na sua finalidade, né? A sua finalidade ela não está sendo atingida. E a segunda forma do abuso de poder é quando você age por excesso, né? Então é quando o ato administrativo ele é causado por um agente que está exorbitando, excedendo a sua competência, né? Então seria uma forma de abuso de poder por excesso. Tá? Então a gente tem dois tipos de abuso de poder: por finalidade
por excesso, tá? Aí a gente vai entrar no último tópico, que é um dos mais importantes do do direito administrativo, mais importante na questão de que é o que mais dá margem para ser cobrado, tá? Tem vários, várias listas, né? Vários halls exemplificativos, então sempre quando tem esse tipo de listinha, a Vunesp gosta de gerar uma questão em cima dela, né? Quando a gente vai falar dos conceitos. Então, vamos começar aqui pelo conceito do que é o ato administrativo. O que é um ato administrativo, né? Ele é uma manifestação unilateral de vontade da administração pública sob regime de direito público, que pode ser praticada pelo próprio Estado ou por quem o represente, né? No caso lá a gente tem a administração indireta que representa o Estado, com a finalidade de atender o interesse público, porém sujeita-se ao controle judicial, né? Nada vai ser feito sem controle, né? Então, o que é aqui, ó, o conceito? Manifestação unilateral da vontade da administração pública. É a vontade, é o desejo que a administração pública tem de realizar algo, realizar um ato. A gente viu que uma característica da administração pública é ser unilateral, né? É ter a verticalidade nas suas decisões, é fazer coisa conforme a sua vontade, não precisa ser no nível de igualdade, tá? Por isso que chama-se manifestação unilateral. E isso é a definição do ato administrativo. Todo ato praticado no desempenho da função administrativa, ele é um ato da administração, tá? Tudo que você faz na função de agente, você está fazendo um ato da administração. Fato da administração, que é um outro conceito, ele não integra o conceito de ato administrativo, tá? Ele é produzido independentemente da vontade. Olha, esse daqui é o detalhe entre o fato e o ato. Ele é produzido independentemente da vontade da administração pública, né? O silêncio ou a omissão da administração pública, ela também não pode ser considerada um ato, pois também inexiste a manifestação de vontade, tá? A, a administração pública se silenciar a respeito de algo não significa que seja um ato isso, né? Não significa que seja um posicionamento dela, tá? Isso que quer dizer o silêncio ou a omissão. Então aqui embaixo eu trouxe a característica aqui que difere o ato do fato, né? O ato é quando o ato são é o que de fato é praticado pela administração por vontade própria. Fato é algo que independe da sua vontade, algo que acontece, né? Ela não tem controle sobre isso. Aí dentro dos atos administrativos existem alguns atributos dos atos, né? Os atributos são as qualidades que diferem os atos administrativos de atos privados, né? Que são quatro, né? Diferem os atos administrativos dos atos privados. São quatro atos, né? Tem um mnemônico aqui para ele, que é PAT, né? Puxei até uma imagenzinha aqui para melhor gravar na cabeça, para a gente guardar esse conceito, que é bem importante, tá? Ó, até tem uma anotaçãozinha aqui de não esquecer. Então, o que seriam os quatro atributos, PAT? Seria a presunção de legitimidade ou veracidade, a autoexecutoriedade, a tipicidade e a imperatividade, tá? A gente vai falar detalhadamente o que é cada um deles, tá? E a gente vai notar também que dois desses atributos eles estão presentes em todos os atos, né? Que são a presunção de legitimidade, vai estar presente em todos os atos, e a tipicidade vai estar presente em todos os atos. A gente vai explicar certinho o que é cada um deles. Já a autoexecutoriedade e a imperatividade, ela não está presente em todos os atos, em alguns, não em todos, tá? Isso é um detalhe também importante da gente saber. E a gente vai entender, olhando o conceito de cada um deles, o porquê que alguns estão em todos e outros não estão.
Então a gente começa pela presunção de legitimidade, né? Essa definição pode ser tanto legitimidade, legalidade ou veracidade. Ela basicamente é o mesmo conceito, né? É a presunção de que todo ato administrativo ele está em conformidade com a lei, implicando a inversão do ônus da prova. Ou seja, se alguém alegar que ele é um ato ilegal, é ele que tem que provar que isso é ilegal, ele que tem que comprovar. Tá? Então, por isso é a presunção da legitimidade. Tudo que a administração faz, a gente presume que é legítimo verídico. Tá? E se você discorda, é você que tem que comprovar. O ônus da prova é seu. Tá? Aí em seguida a gente tem a autoexecutoriedade. O que, que ela é? É a possibilidade que determinados atos possuem, tá? Então a autoexecutoriedade ela não está presente em todos os atos, somente em alguns, de gerar de forma imediata e direta a sua execução pela administração, né? Então, olha, a definição autoexecutoriedade é a execução imediata daquilo sem a necessidade de qualquer tipo de ordem judicial, permitindo inclusive o uso da força para que o ato administrativo seja praticado, né? O poder de polícia ele é um ato auto-executório, tá? Ele pode ser executado mediante o uso da força. Aí seguindo a gente tem o atributo chamado tipicidade, né? Que o tipicidade ele é o atributo pelo qual o ato administrativo ele deve corresponder às figuras previamente definidas em lei. Então essa tipicidade é tudo que está definido em lei, aptos a produzir determinados resultados. Esse atributo ele está relacionado com o princípio da legalidade, né? Então, para ser algo legal, tem que ser algo determinado em lei, e que determina que a administração só pode agir quando houver lei que determine e autorize a realizar algo, né? Então é aquilo que a gente ouve que só pode fazer o que está em lei. Por isso que nossas leis, nosso ordenamento jurídico é tão extenso, né? Porque ele tem que determinar tudo que você pode fazer, né? Então é muito grande mesmo. E por fim a gente tem a imperatividade, que ela é o que os atos administrativos impõem obrigações a terceiros, independentemente da sua vontade, né? Independentemente da sua aquiescência, da sua vontade de ser condescendente com isso, ainda que venha contrariar os interesses dos privados, né? E para isso sempre tem que haver previsão em lei, né? Não é que eu vou sempre prejudicar o privado fazendo algo que ele não quer, tem que ter a previsão em lei. Aí, se ele não quer seguir o que está em lei, a gente não tem o que fazer, ele é obrigado. Então, isso é a imperatividade, né? Imperatividade, ela deriva aí da palavra império, né? Quando você lembra aí da palavra império, né? Você lembra que você é obrigado a fazer alguma coisa, né? No tempo dos impérios, você é obrigado a fazer, independente que seja sua vontade ou não. Então, esses conceitos aqui é muito importante a gente não esquecer ele, trabalhar bastante a memorização deles. Aí a gente vai seguir agora, falar dos elementos do ato administrativo, né? Então, o que são elementos de ato administrativo? São as condições cumulativas, né? Tem que ter todas elas exigidas por lei para que os atos sejam válidos. E uma vez constatada qualquer tipo de irregularidade nesses elementos, esse ato ele vai ser considerado um vício, né? Quando a gente fala aqui de um ato viciado, um vício num ato, ele vai considerar um erro dentro do ato, né? Alguns podem ser convalidados, né? Podem ser corrigidos, outros não. Então, primeiro a gente vai falar aqui da definição deles, depois eu vou trazer um macetezinho aí, o mnemônico para a gente lembrar deles, tá? Então, a gente vai começar, eles são 5 os elementos, tá, gente? Competência, finalidade, deixa eu já passar aqui para vocês verem. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, primeiro, competência, o que é? É o poder que a lei confere a alguém, a um agente, para o desempenho
específico da atribuição do cargo, né? Ele é competente para realizar aquela atividade. O vício na competência, né, ele é um ato sanável, ele até pode ser corrigido. Então, cabe convalidação. Convalidação é um ato de corrigir um, um vício, tornar ele dentro dos parâmetros legais esperados. Essa é a competência, né? Capacidade do agente para desempenhar uma atividade. Depois a gente tem a finalidade, que é a exigência que o agente público pratique os atos buscando sempre o interesse público, né? Então a finalidade é sempre o interesse público, sendo invariável em qualquer espécie de ato. Não pode ser diferente disso. O interesse tem que ser sempre o público. É um elemento vinculado, tá? Então é sempre o interesse público, vai estar específico dentro de lei, né? Sempre quando a gente fala vinculado, a gente vai lembrar de vinculado à lei. Um vício, o erro aí na finalidade, ele é chamado de desvio de poder, né? Como a gente viu lá no finalzinho lá do artigo lá do que a gente falou de poderes administrativos. Se você não está atingindo a sua finalidade, você está efetuando um desvio de poder ou de finalidade, e uma vez que isso é ocorrido, o ato ele é nulo, né? Então, no caso, quando um ato é nulo, não cabe uma convalidação, não cabe a gente tentar corrigir ele, não há uma forma de correção nisso. O ato terá que ser anulado. Em quarto, a gente tem. Em terceiro, a gente tem o elemento forma, né? Que é. A forma é o modo como é exteriorizado os atos administrativos, como que a gente apresenta eles, né? Então, ele é a base física que torna possível o conhecimento do ato administrativo pelo destinatário. Em regra, geralmente ele é escrito, né? Os atos eles são apresentados de forma escrita. Mas pode acontecer também de outras formas. Pode acontecer de forma verbal, sonoro, simbólico, né? É mais raro acontecer. Geralmente a gente sempre formaliza de forma escrita. Mas é possível também haver outras formas, tá? Quando a forma for essencial ao ato, né? Ele será o vício dele será insanável. Ou seja, também igual finalidade, vai ser obrigatório a anulação. Não vou ter a capacidade de correção daquele ato, se eu não atingir a forma correta para apresentar um ato. Isso quando a forma ela for essencial, tá? Pode haver a forma ela pode ser essencial para um ato e ela não pode ser necessariamente essencial, tá? Vai depender do ato que está sendo praticado, tá? Por exemplo, um ato ele pode ser praticado da forma simbólica, por exemplo. Então aí um erro de forma ele não um vício na forma ele pode ser por uma convalidação. Agora, se for a forma essencial, ele será anulação, terá que ser cancelado aquele ato e refeito de novo, tá? Então a forma é o único dos atos aí que admitem ser tem a opção aí de anulação ou convalidação. O quarto elemento é o motivo, né, que é o pressuposto do fato, né, que é a situação, e de direito, que vem do dispositivo legal, e é o que justifica a prática do ato administrativo. Ou seja, é o que determina a razão por eu estar praticando um determinado ato. Tá? Ele é um elemento que pode ser tanto vinculado quanto discricionário, né? Ou vinculado à lei, ou por opção aí dentro dos âmbitos legais, a depender do caso. Se ocorre o vício no motivo, quando este é inexistente, né? Então, eu preciso de um motivo para realizar um ato. Se eu não tenho motivo, então isso é uma forma de vício, tá? Ou se esse motivo ele é um motivo falso, ou se é um motivo ilegal, tá?
E é um caso em que não se cabe uma convalidação, não há uma correção disso. Ele vai ter que ser anulado também, tá? No caso de vício motivo, ele vai ter que ser anulado. Depois, por fim, a gente tem o objeto, né? Que o objeto ele trata-se do direito, né? Do resultado jurídico que a gente gera com o ato, né? É o resultado que a gente espera gerar com o ato. Ele é um elemento que pode ser tanto vinculado como discricionário. E o vício no objeto ele vai acarretar a anulação também, tá? Não vai ser possível a correção do ato, a convalidação do ato, se não tiver um objeto. Aí, visto essas 5 definições, a gente vai ver um macetezinho aqui para a gente guardar, tá? É um macetezinho aí meio sujo, né? A putaria didática. Seria o como fiofó. Como fiofó. Competência, motivo, finalidade, objeto e forma. E alguns materiais também, se você estudar por alguns outros materiais, você vai ver também o conforfi mob, mob, né? Confofimob. Competência, forma, finalidade, motivo e objeto. É um outro mnemônico também que tem, né? Mas eu não uso ele porque ele não tem nenhum sentido, né? Confofimob, né? É uma palavra que não existe, né? Então é meio estranho, mas às vezes por você falar pela sonoridade dele, você vai acabar gravando ele. Então você pode usar aí tanto Confofimob quanto esse mais feio aqui, que é o como fiofó, tá bom? Então isso daqui é muito importante a gente não esquecer, lembrar desses 5, tá? Então aqui eu resumi eles, o que, que é cada um deles, né? Que é competência, a gente vai estar falando em atribuições do agente, o motivo, que seria a justificativa, a finalidade, que é o resultado pretendido, objeto, que é o efeito jurídico imediato que eu vou obter, e a forma, que é o modo de apresentação do ato. Tá? Então aqui está bem resumido já a definição dele. Tá? E se você quiser uma dica que eu deixei aqui a mais, para você entender certinho o que, que é, cada um deles, né? Então, por exemplo, se você quer entender, quando eu estiver falando de competência, estou falando de quem realiza o ato. Quando eu estiver falando de motivo, eu vou estar falando por que eu vou estar realizando o ato. Quando eu estiver falando em finalidade, é para que realizo o ato. Objeto é o que é o ato e a forma é como eu pratico o ato. Tá? Agora a gente vai falar das espécies de atos administrativos que existem, né? Existem algumas espécies deles. Depois a gente vai falar formas de distinção e encerra o curso da parte do direito administrativo e administração pública, tá? Então, as espécies de atos administrativos são 5, né? Que são os punitivos, que vai falar sobre sanção. Eu vou falar depois detalhado sobre cada um deles. A espécie de ato ordinatório, que são os atos internos, né? Por exemplo, circulares. Os atos negociais, né? Que são quando o particular precisa da anuência, da autorização da administração, no caso, licença, autorização. Os atos podem ser da espécie enunciativos, que é quando você enuncia, declara algo, né? Que aí a gente tem 4 modelos: certidão, atestado, parecer e apostila. E os atos normativos, né? Espécie de ato normativo, que são os atos gerais, decretos, por exemplo, né? Que é como a gente viu lá atrás.
Aqui a gente tem também um mnemônico legal para guardar essa listinha, né? Que é o pônei, né? Pônei. Quase pônei, né? Por isso que eu coloquei a imagem do cavalinho aqui. Você vai lembrar do pônei, mas você vai lembrar que é pônei, tá? Então são esses os 5. Mnemônico aí da espécie de atos administrativos pônei para te ajudar na fixação. Então vamos falar agora de o conceito aí de cada um. Por mais que eu acho que isso não é, que eu acho não, né? Por mais que isso não tenha sido muito cobrado recentemente pela VUNESP, é um item, igual eu falei, né? Sempre quando há esse rol taxativo assim, essa lista exemplificativa de algumas coisas, ela costuma usar, né? Trocar o conceito pelo, pela descrição. Então acho interessante aqui. Eu peguei de forma resumida, tá? A gente não vai se ater muito a isso não, mas é bom a gente saber também de que existe e quais são as diferenças entre eles. Então, o que são os punitivos, né? O P do pônei, punitivos. Eles são os atos que contêm uma sanção, né? Imposta pela administração àqueles que infringem as disposições legais, leis, né? Ou regulamentos. Né? Então, como pode ser esses atos punitivos? Pode vir através de uma multa, né? Todo mundo conhece bem multa, ele é um ato punitivo. Pode ser interditado o seu estabelecimento, por exemplo. Pode ser feita a destruição de coisas, né? Quando a Receita Federal ela recolhe e destrói objetos. É uma forma de uma espécie punitiva de sanção. Aí em seguida a gente tem os atos ordinatórios, que são os atos que visam disciplinar o funcionamento de algo, né, ou organizar o funcionamento de algo da administração e a conduta funcional dos seus agentes. Tá, então o principal objetivo dos atos ordinatórios é disciplinar e organizar, tanto a administração quanto os seus agentes. Então, dentro dos atos ordinatórios, são alguns exemplos: as instruções, circulares, avisos, portarias, ordens de serviço, ofícios, despachos. Então tudo isso ele tem qual objetivo? Disciplinar e organizar seus agentes e a administração pública, né? Quando você solta uma ordem, uma instrução, quando você solta um aviso, uma circular, né? Não tem esse objetivo? Disciplinar e organizar tanto a administração quanto os agentes públicos. Seguindo, a gente tem os atos negociais, que são aqueles atos que contêm uma declaração de vontade da administração pública, né, que está apto a concretizar determinado negócio jurídico ou deferir uma certa faculdade ao particular, um direito de exercer algo, nas condições impostas ou consentidas pelo poder público. Né? Então, é quando a administração ela permite que o particular realize algo. Né? Então, esses atos negociais são exemplos: uma licença, uma autorização para funcionamento, uma permissão, tá? Depois a gente tem os atos enunciativos, que são todos aqueles que a administração ela se limita somente a certificar ou atestar um fato, de que realmente ele é um fato verídico, válido, né? Sem emitir uma opinião sobre determinado assunto, né? Uma certidão. Então, ela vai determinar algo que consta nos seus registros, nos seus processos, nos seus arquivos públicos. Ela só está validando algo que já está determinado ali, uma certificação. Então, esses atos são sempre vinculados quanto ao seu motivo e o conteúdo, né? Vinculado ao que já existe lá. Então, exemplos dos atos são, como eu disse, as certidões, um atestado, um parecer, uma apostila, tá? Então, isso são atos enunciativos. E por fim, a gente tem os normativos, né? Que são aqueles que contêm um comando, né? Um comando do Poder Executivo. O Poder Executivo está determinando algo ali, visando a correta aplicação da lei, né? Está normalizando alguma coisa ali para seguir dentro da lei.
O objetivo imediato de tais atos é explicitar, clarificar um conteúdo legal, né, de uma lei, né, que deve ser observado pela administração pública, como também pelos seus administrados. Então, quais são os exemplos de atos normativos? Decretos, regulamentos, instruções normativas, tá? Aí agora a gente vai fechar com as extinções, né? A gente falou de como que as características dos atos, eles têm que ter atributos, determinados elementos, quais são as espécies, e eles também podem ser extintos de algumas formas, tá? Esse é um ponto que eu acho muito importante, tá? Desses daqui que a gente viu, esse é um ponto muito importante, né? Eu até falei que o anterior não é tão cobrado, já esse já é bastante cobrado. Pelo menos recentemente tem sido bastante cobrado, né? Então, existem 5 formas de a gente extinguir um ato que a administração realizou, tá? Pode ser por cassação, revogação, anulação, caducidade e contraposição, né? Então aqui é bem simples, a gente não precisa se aprofundar muito neles não, só precisa entender qual que é a diferença de cada um deles, quando que eu vou realizar cada um deles. A cassação eu vou realizar quando o particular em que a administração ela contém um contrato ou um vínculo, ele desobedece algo desse contrato, por exemplo. Então eu vou cassar esse contrato, eu vou encerrar esse ato administrativo por cassação, devido à desobediência do particular. Depois a gente tem a revogação, né? A revogação eu vou retirar, vou desfazer um ato que ele é legal, tá? Que ele tá dentro da lei, por motivo de conveniência ou oportunidade, por vontade da administração pública, tá? Ela revoga algo. Aí, em contramão disso, eu tenho a anulação, né? Diferente da revogação, a anulação ela é retirada de atos ilegais, né? Quando um ato é ilegal, a gente viu lá, né, atrás que quando ele é ilegal eu preciso anulá-lo. Depois a gente tem a caducidade. Caducidade ele é a extinção do ato por uma lei posterior, uma lei que foi criada depois. Então quer dizer que caducou. E por fim a gente tem a contraposição. Esse costuma aparecer menos, mas ele é uma forma de extinção também, a contraposição, que ela é uma ela é uma edição posterior do ato, né, cujos efeitos se contrapõem, por isso que chama contraposição. Por exemplo, a exoneração ela se contrapõe ao ato da nomeação, né? Então, eu estou extinguindo a nomeação, que é um ato administrativo, devido eu ter publicado a exoneração, né? Então, um se contrapõe ao outro, então um já extingue o outro, tá? Então, isso quer dizer essa é a definição da contraposição. Aí o macetezinho que eu arrumei aqui para gravar esses 5 aqui, né? Sempre eu tento arrumar. Não adianta a gente arrumar só juntar as palavras e formar juntar as letras e formar uma palavra, se a gente não conseguir vincular ele ao que se fala, né? Por exemplo, eu vou falar aqui, ó, um macete de extinção é o crack, né? Putz, mas crack, mas o que era esse crack mesmo? Ele é um macete do quê? Do, do elemento administrativo, da espécie administrativa, dos atributos administrativos. Então é sempre bom se você for criar um mnemônico, você ter o gatilho mental ligando ele ao que ele se refere, né? Então eu coloquei aqui, ó, crack te leva à extinção, né? Então, se você for um usuário de crack aí, você vai morrer, você vai levar à extinção, né? Então aí a gente já vai lembrar, né? Então eu estou falando aqui das formas de extinção, que são o crack, né?
crack. Aí tive que fazer com 2 Cs aí para caber os 5 certinho. Cassação, revogação, anulação, caducidade, contraposição. Então, o crack te leva à extinção. Beleza? Então, agora para finalizar aqui, vamos fazer 2 questões só para ver como é que a gente, como que costuma cair esses atos administrativos, né? Então, primeira questão aqui. Uma questão de fevereiro de 2023, da Prefeitura de Araçatuba, assistente administrativo também, ó. Então, eu acho que é bem, eu aposto muito nesse tipo de questão para nossa prova, porque é uma prova de prefeitura, né? E uma prova de prefeitura e é o mesmo cargo que a gente pretende concorrer aí, que é o agente administrativo. Então vamos lá para a questão. A supressão de um ato administrativo com um efeito retroativo em decorrência de uma ilegalidade e ilegitimidade denomina-se. Então, ó, lembra lá dos. Aqui ele está usando o termo supressão, tá? Então é bom a gente ficar atento também com os sinônimos, tá? Supressão é o mesmo que extinção. Tá? Às vezes não vai vir claramente extinção, mas você vai ler a pergunta com calma para entender o sinônimo dele. Tá? Então aqui ele está querendo saber a extinção de um ato administrativo com efeito retroativo em decorrência de uma ilegalidade. Né? Então, qual desses 5 aqui que a gente viu, né? Aqui, ó, a extinção, o crack te leva à extinção. Né? Então, aqui ele colocou certinho os 5 do crack, né? Que é a cassação, revogação, anulação, caducidade, contraposição, né? Aí qual deles que fala quando é por um ato ilegal, né? Tem um deles que fala que é pelo ato ilegal. A revogação é por um ato legal, tá? Revogação é por um ato legal, por conveniência, oportunidade da administração pública. Oportunidade da administração pública. Então não seria revogação. Cassação, ela é... Eu casso um contrato. Então, quando o particular desobedece. Particular desobedece. Então, também não é isso que ele está pedindo na questão. Caducidade. Caducidade é o quê? Caducidade é quando caduca, né? Quando tem o ato ele é extinto por uma lei posterior. Lei posterior é a caducidade, também não é. Contraposição me lembra do a exoneração, ela extingue o ato da nomeação, né? Então isso é a contraposição, um está contraposto ao outro, então um extingue o outro, então também não é contraposição. Então sobra para gente anulação, tá? Então o gabarito é a anulação, que é quando a gente vai retirar um ato ilegal, tá? Então a gente vai suprimir um ato administrativo, vai extinguir em decorrência de uma ilegalidade. Então eu vou fazer ele anulando esse ato, beleza? Vamos ver mais uma. Essa daqui é uma prova agora desse mês de abril mesmo, da Câmara de Taubaté. Geralmente a Câmara ela vem com uma parte um pouquinho mais puxada para a legislação, tá? Mas aqui a gente, com o conhecimento que a gente tem, a gente consegue, eu acho essa questão ela um pouco mais puxada do que o nível que eu estou esperando para a prova, mas eu acho que mesmo assim, mas vamos ver que com o conhecimento que a gente tem, a gente consegue respondê-la também, tá? Então a questão ela fala, ocorre a anulação do ato administrativo, né? Então aqui coincidentemente é o mesmo tipo de, é o mesmo a mesma forma de extinção do ato que a gente viu agora na questão anterior.
né? Então ele está perguntando da anulação. Então já vamos recordar o conceito da anulação antes de tudo. Depois a gente vai ler as respostas, qual que se encaixa, né? A anulação, ela é a retirada de atos ilegais, né? Então já vamos anotar aqui atos ilegais, né? Conceitos simples que eu dei para anulação. Vamos ver qual das alternativas se encaixa, né? Então, ocorre a anulação do ato quando, uma vez esgotado o conceito jurídico do ato? Não, aparentemente não tem nada a ver. Quando, com a exceção material do ato que determina? Também não parece conceito de anulação isso. C, em razão de conveniência e oportunidade? A gente viu conveniência e oportunidade, né? Qual que era mesmo conveniência e oportunidade? Né? O que a administração, ela, quando tem por um desejo da administração, por conveniência dela, por oportunidade da administração, como que ela faz para cancelar um ato? Ela revoga. Então, isso daqui também, certeza que não é. D, por motivo de ilegalidade. Nossa, olha aqui, ó, como se encaixa. Né? Deixa eu até puxar aqui, ó. Por motivo de ilegalidade, atos ilegais. Perfeito, né? Se encaixou certinho. Vamos ler a última para garantir que não tem nada parecido, né? A alternativa E fala, pelo implemento de uma condição resolutiva. Não, né? Também não é esse o conceito de anulação. Então, vamos ver o gabarito. Letra D. Perfeito, ó. Por motivo de ilegalidade. Então, tá vendo? Com o conceito apresentado, por mais que seja simples, a gente conseguiu resolver uma questão de Câmara, tá? Câmara sempre é mais puxada a parte de legislação. Cargo é de controlador interno. Tá? Então, com isso, eu finalizo. Aqui a parte do direito administrativo, né? Como eu disse lá na primeira parte desse módulo, era uma das matérias mais puxadas aí que a gente ia ter, né? Mas eu acho que o que eu apresentei aqui, os conceitos, por mais que seja de forma bem pontual, procurei resumir bastante para não se tornar cansativo o estudo, é a base que a gente precisa. Garanto que essa é uma base bem sólida para a gente ir para essa prova, tá? Então, desejo a todos uns bons estudos e vamos em frente.